Então, se você puder contar um pouquinho pra gente de como... A sua trajetória, quem é Cécio Portugal, né? Pra quem ainda não te conhece, pra quem conhece, saber mais sobre você, como que é essa sua trajetória? Bom, no caso, você lê o livro e fica sabendo. Sim, claro, eu vou ler, porque eu ganhei de presente. Mas, até fiz um videozinho essa semana no Instagram, né, que ele chama aos 14 porque foi quando eu me converti, né, aos 14 anos. E aí, em 2011, 2010, eu tive a ideia de escrever um livro. Até comecei a escrever no caderno, eu escrevi no caderno mesmo, sabe? Ficava lá... O João trabalha com a... João é noivo, né? Meu noivo. Era quase marido, né? Que vocês iam casar. Não menina, assim? Setembro do ano passado, aí mudou pra maio desse ano, agora mudou de novo pra setembro. Agora vai, né? A gente espera que sim, né? Se a pandemia deixar, se a igreja abrir, tá tudo ótimo. Então tá bom. A gente, né, da parte de criação, pelo menos pra mim, talvez pra ele, né? A gente começa num papel, né? Depois vai colocando, né, em computador e tal. Então ali eu fui escrevendo. Aí eu lembro que uma vez eu dei pra minha mãe o caderno, falei, dê uma lida aqui. Ela falou, minha filha, tá se expondo demais. Falou assim. E aí eu deixei quieto. E aí quando foi em 2019, né, que foi quando eu escrevi o livro mesmo, eu fiz um curso de marketing, de internet e tal. Só que muito mais do que marketing e internet, esse curso mexeu com a Cécia, assim. Eu sei qual é, porque eu sou sua seguidora. É isso mesmo. Abraço, Adriana Santana. Eu também amo a Adriana, meu Deus. E mexeu muito comigo, sabe? Porque justamente ela deixava muito clara essa força que a gente tem de ajudar pessoas. Que na internet é isso, né? Tipo, a gente tem muito hoje banalizado o termo influenciadora digital, né? Que é não sei o quê. Igual, isso aqui que você tá fazendo, você tá influenciando pessoas a comprar a torta, a comprar o docinho. Sim. Só que por muitos anos a gente influencia quem tá à nossa volta, né? Só que isso pegou um nome, né? Exatamente. Então, assim, você falando, até que você falar, vai na missa do fulano de tal, que ele é ótimo. Você já tá influenciando. Você influenciou, né? De alguma forma, mas isso virou uma profissão, né? E aí ela falando, e tudo que ela falava me remetia ao livro de novo, sabe? Assim, olha, que coisa. Eu preciso porque eu pensava que eu podia ajudar. E aí foi quando eu resolvi, eu já tinha digitado uma parte, aí fui finalizando. E aí a minha história é justamente, né, quando eu tinha 14 anos, eu tive esse, que a gente chama do primeiro encontro pessoal com Deus, né? Que lindo. E um pouco antes, né, eu tinha acho que 11 anos, se não me engano, eu sou filha única, né, meu pai e minha mãe. O meu pai saiu de casa. E aí a minha mãe sofreu muito com isso, e a minha mãe procurou todo tipo de ajuda até que ela se encontrou num grupo de oração e foi caminhando e tal. E aí uma promessa que eu fiz pra Deus, eu prometi que eu ia à missa aos domingos. Por isso que eu falei da minha prima lá, sabe? Interessante. Porque Deus vem fazendo isso. Era uma criança, né, fazendo uma proposta pra ajudar minha mãe. Que coisa. E aí Deus, né, cumpriu lá o que eu pedi, e aí eu cumpri também com a minha parte. Aí nisso a gente vai se envolvendo, né? E aí teve um anúncio de um acampamento de jovens, e eu fui nesse acampamento e lá que aconteceu tudo, né? Isso foi em outubro, aí foi no feriado de 2 de outubro, né, que pegou... A gente ficou 5 dias lá no acampamento, voltei cheio de picado e tal. Eu imagino. Assim. E quando foi dia 1º de dezembro, ou seja, 1 mês e meio depois, foi o dia que meu pai faleceu. Uau. Então, meu pai era diabético, né? E ele não cuidava direito, né? Porque até uma amiga minha de infância veio semana passada aqui, a gente ficou conversando, né? Porque ela conhecia muito meu pai. Ela falou, o problema era que ele não cuidava, né? Que a diabetes é uma doença ruim, é lógico. Sim. Mas se você se cuida, se alimenta, né? Toma a insulina, cada um tem um jeito, né? Exatamente. E aí ele não, às vezes ele deixava ficar muito tempo sem comer e ficava aquela coisa. E aí ele passava muito mal, meu pai, ele tinha muitas convulsões, várias vezes. Nossa, Então, assim, até ela falou, minha amiga comentou isso, você tem um trauma disso? Eu falei, tenho, sabe? Porque... Ficou mamar. Era sempre, né, ele se debatendo, aí... Minha mãe gritava pra pegar Coca-Cola. Inclusive, viu, gente, Coca-Cola tem muito açúcar. Coca-Cola era o que subia o açúcar do meu pai rapidinho. Olha, que interessante, Cécio. Então a gente sempre tinha uma lata de Coca na geladeira de casa. Na crise de convulsão? Isso. Olha. Porque, ou então, não na crise em si, mas, por exemplo, ele sempre sentia um pouco mal antes, assim. Já avisava que ia... tipo, a glicose caiu, ele sentia.
Então a gente corria pra Coca-Cola, né? Nossa. Inclusive o Cristiano Ronaldo. Tá vendo ela, né? Mas enfim, deixa. E aí, isso ficou um pouco, né? Tanto que é igual ontem, o Felipe tirou a roupinha da Helena, minha pequenininha, ela tava comendo uma mexerica. Aí na hora eu sou muito aflita, sabe? De ver, assim. Por mais eu consigo cuidar. Mas eu tenho a plena consciência que eu remeto a isso, sabe? Assim, que ficou. Dessa marca. Exato, ficou. Vai apagar? Pode amenizar, porque meu pai vai fazer 19 anos que faleceu, né? Então, assim, eu não vejo, mas ficou, era muito intenso. Coisa, né? Acordava de madrugada, minha mãe... E às vezes a minha avó morava pertinho da gente, ela vinha correndo pra ajudar, né? Então, teve uma vez que ele passou mal comigo sozinho no restaurante. Tava eu e ele, e eu tinha isso também, a gente sempre ficava aflito, sabe? Assim, não tinha um momento que era... tô tranquilo. Porque não, é uma coisa que não dá pra gente se acostumar. Sim. Entendeu? Nossa, tá tendo convulsão. Não, a gente ama. Sim. Né? Minha mãe ameaça de engasgar, eu já ainda fico brava. Ô, mãe! Que saco! Me assusta, né? E aí ele, um dia num restaurante, ele deu essa baixada de cabeça, ele fala, eu tô passando mal. Aí eu falei, você quer um doce? Aí eu levantei pra pegar o doce no buffet, assim, né, de self-service. Na hora que eu voltei, ele já tava no chão. Oh, meu Deus. Aí o povo vem pra cima e não sabe o que faz, né? E eu falo, e eu, por exemplo, ele faleceu, eu tinha 14, então isso era antes, né, disso. Eu falava, é açúcar, eu gritava. Aí, por bênção de Deus, do lado tinha um posto de gasolina e um carro de bombeiro tava abastecendo no posto. Aí os bombeiros Providência, né? Aí, assim, era a crise, aí tinha que esperar, né? E eu lembro, até hoje eu sei, esse restaurante lá em BH, a dona falou assim, eu preciso que vocês saiam, que vocês estão afastando meus clientes. Ela falou isso, sabe? Nossa. Aí eles colocaram uma cadeira pro meu pai na porta do restaurante e eu fiquei ali, né, esperando alguém vir, né? Era perto de onde ele trabalhava, então veio ajuda. Mas assim, ficou, né? Total. Nunca mais voltei lá. Nossa. E parece que assim, eu vou passar mal aqui pra afastar seus clientes, né? Então... Nossa. E aí, no dia que meu pai faleceu, eu tava no clube com a minha tia, com meu tio, e nem tinha celular. Chegou uma ligação no clube, né? Que era um clube pequenininho lá em BH. E falando que ele tinha passado mal, que ele tinha batido a cabeça e que ele queria me ver. Meu Deus. E aí, na hora, eu assimilei, eu fiquei justamente esse susto. Eu ficava, ele sabe que eu não gosto... Eu comecei a chorar, ele sabe que eu não gosto de ver ele assim, eu falava com a minha tia, né? Só que, na verdade, ele já tinha falecido, mas eles não tinham como falar, né? Eles não sabiam. E aí eu fui lá e eu falei, não, tia Ju, eu não vou, ele não gosta de ver ele desse jeito. Aí ela falou, liga lá pra sua mãe então. Aí a minha mãe ligou, ele quer te ver, não sei o que, vem e tal. E aí nesse dia, nessa hora, nesse carro, eu até relato isso no livro, né? É um momento que veio uma coisa dentro de mim, que eu falava assim, eu vou falar pro meu pai voltar pra casa, eu vou falar tudo que tá engasgado dentro de mim, eu quero que a minha família, sabe, assim... Eu fui, tipo, agora eu não tô nem, eu vou chegar naquele hospital e vou falar tudo que eu quero. Não deu. Meu Deus. Entende? Então, assim, talvez, né, o meu subconsciente já soubesse que essa coisa não ia acontecer, né? E por isso que eu tomei a coragem, porque eu tinha medo, né? Até eu não tenho, de verdade, né, na minha memória, desse período entre outubro e dezembro, se eu falei das coisas de Deus pra ele, sabe? Eu não consigo, de verdade, não lembro. Tem um buraco aí no meio. Sim. Eu lembro que eu tive cachumba. E aí ele ia muito na minha casa pra me ajudar, pra ajudar minha mãe a cuidar. Então isso foi um zelo de Deus também, né? Ele ficou um pouquinho perto. Uma forma de ser presente, né? Sim. Não que ele, comigo, né, eu estudava na escola que ele era professor, então a gente se via todos os dias, mas assim... Mas o ambiente familiar, exato, né? Minha mãe ficava toda feliz, né? Meu Deus. E eu lembro que a última vez que eu vi meu pai foi que... a minha mãe, nem sei se ela lembra disso. Antigamente o carro tinha, até uns tem, que você tira o som da frente, assim, né? Meu pai tava falando sobre isso esses dias, ele falou o nome, eu esqueci. É um negócio que você tira e a gente escondia pro ladrão não pegar. Aí o do meu pai sumiu. Sumiu. E aí um dia eu arrumando a gaveta assim da minha cama, eu achei um negócio, ela falou, mãe, o que tá fazendo isso aqui? Nossa. Aí ela falou, aí aconteceu alguma coisa que ela pegou, ela falou, eu peguei pra ele vir buscar. Sabe assim. E aí, depois eu falei pra ele, achei, tava nas minhas coisas, como se fosse alguma coisa assim, sabe? Deus. E aí, nessa entrega do som, foi a última vez que eu vi, porque aí ele foi pra uma festa num sítio e tal, e ele morreu nesse sítio.
Até já falei algumas vezes, tipo, eu nunca tive curiosidade, nem tenho, na verdade. Passou, né? Sim. Nada vai de saber o que aconteceu, sabe? De como foi, tipo, como encontraram, isso, nada eu sei. E, assim, não vai mudar, né? Vai ficar com essa incógnita, eu acho que é mexer em algo que não precisa, mas, assim, eu não sei o que aconteceu, o laudo não deu o que aconteceu com ele de fato. Depende, sabe? né? Depende pelo âmbito que você olha, porque também pode ser uma cura. Verdade. Deixa Deus conduzir. Pode ser uma cura. Mas assim, são pessoas que eu não tenho nenhum contato mais, né? Então, se for, eu acho que Deus vai te proporcionar esse caminho, sabe? Mas pode ser. Não, aí... Eu tô arrepiada. Eu tô de verdade arrepiada. Mas aí foi, só que nesse momento foi muito recente a conversão, né? E a gente, naquele primeiro amor, a gente, né? Então eu fui forte, né? Assim, não que eu lembro que eu fui dormir na casa de uma amiga, porque foi muito engraçado. Na hora eu falei, mãe, eu queria uma amiga pra ficar comigo. Aí eu liguei pra Letícia, que era uma amiga que andava sempre comigo, né? Eu tinha uns grupinhos, assim. Claro. E aí eu falei com ela, cochichei assim, eu falei, eu não quero ir no cemitério. Eu falei assim pra ela. Aí na mesma hora, foi muito engraçado, parecia que foi combinado, que minha mãe não ouviu nada. Ela assim, dirigindo, eu lembro direitinho. Minha filha, você vai lá naquele velório, você beija seu pai, você abraça seu pai, não... você vai... Aí eu olhei assim, ai, não quero ir. Aí de primeiro eu não fui, aí eu fui dormir na casa de uma amiga, outra amiga, a Luísa. E aí a mãe dela falou assim, ô Céci, qualquer coisa que você precisar à noite, você pode me chamar que eu tô aqui. E eu falei, não, eu tô muito cansada, Eu tava mesmo, né, exato. Menina, quem disse, a gente não dorme. À noite você fica a cabeça processando aquilo, né? E aí no outro dia, assim, eu fui e eu recomendo, tá, gente? Parece uma coisa engraçada de falar, mas vá mesmo, sabe? Meu avô morreu em 2017, eu levei a Tereza. Inclusive, a Tereza pendurou no caixão, assim, que tem barra. Gente, aquelas barras que tem do lado? Ela foi aqui, ó, eu peguei na hora, meu Deus do céu. Mas, assim, é natural, sabe? Sim. Tem que ser natural. Sim. Esses dias eu vi na internet uma pessoa perguntando, eu gosto muito do Ícaro de Carvalho, né? Não sei se você conhece, eu sigo, uma pessoa perguntou, minha avó faleceu aos 94 anos. Leva o meu filho, tipo, pequenininho, né? Aí ele falou, se você não conseguir passar pro seu filho que uma pessoa de 94 anos viveu o que ela tinha que viver, né? Que é o ciclo da vida, então, tipo, nada faz sentido, né? E aí eu sou muito grata de ter ido, né? Que talvez por mim mesma eu não iria, mas a minha mãe convenceu e minha mãe ficou ali do lado dele o tempo inteirinho, sabe? Isso é muito lindo de ver, essa fidelidade. Ela não largou o pé, ela largou o pé, até culpa minha, que eu queria muito que ela conhecesse uma professora minha. Falei, mãe, vem conhecer ela. E ela saiu assim um pouquinho. Bonitinho. E assim Deus foi cuidando da gente, né? E de alguma forma, em alguns momentos eu me vi um pouco mãe da minha mãe, né? Porque a gente quer... Sim. Eu queria tudo... Até hoje, né? A todo custo eu quero tirar o sofrimento dela, né? Eu quero cuidar, assim... A gente tem isso. A gente tem, né? E quando a gente vai crescendo... E Deus também preparou esse tempo dela sozinha, né? Que de alguma forma ela sabia que ela podia contar com meu pai, né? Igual quando eu tava doente. Ele vinha... Mas ela aprendeu, né? Tipo, e lá em casa hoje, eu casada, né? Eu tenho que ter muita cautela, né? Eu faço tudo, você pode falar, eu troco lâmpada, sabe? Tudo. Entendi. Faço tudo. Não é, tipo, me gabando, mas eu sei. Eu não tenho medo. Tipo, a gente mudou ano passado, eu montava móvel, sabe? Sozinha lá e montava. E isso por conta da sua vivência com a sua mãe. Você e ela só, você tem irmãos? Não tem irmãos. Você e ela, nossa, Cécia. Então, foi bem... E hoje ela também, sabe? Às vezes ela vai, ela pega e a gente... maravilhoso, claro. E claro, né? Ela tem... Não é que ela é super heroína, que ela não sente falta de uma companhia, mas a minha mãe também é muito focada na santidade dela, sabe? Ela só vai encontrar alguém, ela vai dar abertura hoje pra alguém se alguém quiser viver o que ela quer viver. Exatamente, que ajude ela a caminhar, né, nessa busca. E talvez por isso que ela não encontrou, porque é muito difícil, né? Muito difícil, gente. Encontrar. Nossa pra senhora. Gente mais jovem é difícil, né? Quanto mais... Difícil. Minha mãe é idosa agora, ela fez 60. Mas é uma idosa jovem, né? Porque eu vejo ela dançando com você. Eu acho que foi mais linda. Minha mãe é ótima, nossa, então... Mas assim, ela tá feliz, né? Amém. Ela, igual, a gente mora longe, isso também às vezes me pesa um pouco, mas a gente vai adaptando, né? Claro. Tem... Vai, vem, né? Tem que ir fazendo assim, né?